O Ian teve com a gente no ano passado, como um dos jurados da categoria de branding, e também foi jurado em Cannes. Então, tem bastante dessa bagagem para trocar com a gente exatamente o que a gente quer falar agora, que é ali, na hora do vamos ver, quando a gente está sentado ali naquela sala, né, os três júris, o que faz um case levar ou não, né? É isso que a gente vai falar agora. Então, uma manhã inteira, uma manhã não, um dia, né? Porque a gente chega de manhã, termina ali de tarde, é um dia intenso e com muita discussão, né? Muita controvérsia. A gente muda de opinião várias vezes. Eu estou falando a gente, mas eu não sou jurada, tá? Eu só fico lá organizando a função. Quem resolve são eles. Mas conta um pouquinho da tua experiência do ano passado ali, se quiser mencionar alguma curiosidade ou alguma coisa que te marcou. Claro, primeiro, boa tarde para todo mundo. E, enfim, agradecer a todos que estão aqui. Acho que a primeira coisa para se falar até aproveitando que teve os dois painéis ótimos ali, o nosso trabalho, quando a gente está falando aqui de premiações, ele é uma ciência muito pouco exata, né? Ou nada exata. Isso é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração. Não é necessariamente ruim, mas é o que a gente vai ter várias perspectivas aqui. Então, o que eu estou dizendo não é nenhuma grande verdade, é a minha perspectiva da minha experiência. É importante dizer isso. Relacionado ao júri em si, eu acho que uma das coisas mais interessantes é a heterogeneidade dos jurados. Então, ali tinham, desde CMOs, tinha um pessoal de agência, tinha pessoal de veículo, tinha pessoal de vários tipos e com bagagens diferentes, com perspectivas diferentes de indústrias diferentes, que, consequentemente, vão colocar um olhar diferente para cada trabalho. E aí é o que eu acho muito legal, porque cada trabalho que passa, né, começa essa discussão e cada pessoa vai dando ali vai trazendo os seus insights, vai fazendo suas observações, vai fazendo algumas defesas, e isso vai enriquecendo todo o repertório do júri. Isso que eu acho mais interessante, porque o conhecimento, na verdade, assim, não é um conhecimento, é um saber, né? Porque começa de um jeito, cada um com uma perspectiva, e a hora que todas as outras perspectivas são colocadas na mesa, é isso, umas pessoas vão mudar de opinião, né? Ou outras vão reforçar, outras vão tentar contra-argumentar, mas eu acho que a hora que surge todas essas informações é que esse júri consegue ter propriedade para fazer a seleção, e eu acho que isso talvez é o mais mágico de atuar dentro de um júri, e mesmo com essas coisas todas, muitas vezes o resultado é uma loteria. Evidente que os melhores vão ganhar, mas assim, às vezes um case que caiu, né, principalmente um case que caiu, que é o que eu mais vejo as pessoas frustradas, é muito por azar, é muito por loteria. É muito por loteria, já vi muito acontecer isso, porque... Ou às vezes um case que no início estava ali meio morto, virar um ouro, né? De repente, porque alguém traz uma visão completamente nova para aquilo, né? Ou o contrário. Com o seu repertório. Ou o contrário também, acontece. Mas, então, olhando ali, na hora que vocês estão sentados ali, né? Naquela mesa, todo mundo, vocês já passaram pela fase online, já conheceram, então todos os cases que vocês avaliam no dia presencial, vocês já viram online previamente. Quando a gente senta lá, né, a gente mostra de novo ali para vocês, aqueles que ficaram para cima da nota, que vão ser os cases de shortlist. O que logo de cara te dá aquele sinal de que é uma campanha vencedora? Legal. Eu normalmente, quando eu estou avaliando previamente, né, porque isso tem esse trabalho prévio, eu já vou fazendo 1000 anotações de cada trabalho, né? Vou procurar, muitas vezes vou pesquisar dados, vou ver se aqueles dados estão consistentes ou não. Então, em muitos casos, já chego com algumas considerações com alguns cases. Mas é aquele negócio, por mais que eu tenha todas essas coisas, a energia do grupo vai dizer que aquele trabalho vai ganhar. E eu acho que, assim, no geral, o que dá para dizer, assim, qual trabalho ganha?
eu não acho que é o que tem o melhor resultado, nem o melhor ideia. Acho que é a consistência. Né? Quando eu digo consistência, um conjunto de fatores que está coerente, ou seja, é uma história que está bem contada, ele tá muito claro no storytelling, os resultados são críveis, né? Ele mostra que que o resultado... Essas coisas vão garantir que um case vai ser muito bem, vai performar muito bem ou vai performar muito, muito mal. Aconteceu muitas vezes no ano passado, a gente vê lá o case e fala assim, não está dizendo absolutamente nada. Ou a gente não vê nem por que ele é merecedor de um metal, né? Isso acontece bastante. Eu me lembro, eu fiquei na sala de branding no ano passado, então por isso que eu tenho fresca essa memória da sessão de branding. A gente fica, o time da MMA, cada um numa sala. Eu fiquei na sala com eles. Mas eu me lembro bem de um case, que eu não vou falar qual mas a gente aqui do nosso mercado, a gente tem muito acesso, né, gente? A tecnologia, a tendência, a novidade. Então, às vezes, a gente tem esse olhar, tipo, isso daqui é muito simples. Mas dependendo do objetivo daquele case, e aí quando você olha o resultado, aquilo foi muito bom. E aí, eu não sei se você lembra, um caso que nem ia levar, era uma das categorias novas. E aí uma pessoa que trabalha com um consumidor ali falou assim, gente, mas o Brasil é a base de consumidor do Brasil, a massa que compra isso daqui, isso daqui é muito valioso. E aí, de repente, todo mundo se olhou na sala, eu me lembro disso, e falou, nossa, mas é mesmo, né? Isso daqui realmente, dentro desse espectro, é muito diferenciado, fez muita diferença, é muito inovador, né? Então, é muito legal ver. Agora, partindo dessa primeira pergunta, o contrário, o que de repente te leva, quando você olha um case, ou dos jurados como um todo, né? Como jurado, o que de repente você olha e fala, esse daqui não merece um metal? De cara é o vídeo. Assim, tá vendo, gente, o vídeo, hein? O vídeo, gente, assim... Pensa que e aqui vou ser muito sincero, tá? Pensa que em todas essas premiações, que tem esse júri antes, a pessoa recebe na casa dela uma centena de cases que ela vai olhar. E todos os cases deveriam ter o videocase e a ficha. Gente, muitas vezes o jurado ele não vai ler a ficha. Isso é... E fala que lê e não lê. Fala que lê e não lê. Acho que é legal ter essa sinceridade, porque isso só tem tanta coisa, cara, vou ver o vídeo. Se o vídeo for bom, se ele me convencer, aí eu vou ver a ficha. Se não, eu passo. Próximo. É aquilo que o Roger falou, a gente orienta, lê primeiro, e depois vê o vídeo, né? E a gente vê primeiro o vídeo, porque a gente já quer saber mais ou menos. A criança, no começo, você está ali empolgado, muita ansiedade. Você vai lá, você lê todas as fichas, tal. Beleza, começa. Daí tu vai passando, você vai assim, cara, só vou ver o vídeo. Preciso terminar isso aqui. E então, tem essa, ou seja, o vídeo que está sendo contado, acho que alguém falou, vocês falaram, acho que na apresentação anterior, que o case, o vídeo, ele tem que explicar tudo. Sem precisar de contexto. E isso vale para mim para qualquer coisa, qualquer apresentação que você vai... A minha orientação, por exemplo, na agência, quando a gente vai fazer a apresentação, essa apresentação ela tem que ser compreensível para qualquer pessoa que estiver com ela na mão. Tem que perguntar se o filho do Léo entendeu. E ela vai conseguir apresentar para outra pessoa. O case é a mesma coisa. Ele tem que ter... Cara, ele tem que se resolver ali. Se ele tiver isso, já, assim, eu diria que é 50% do trabalho, que depois é outra coisa evidente que você tem que entender, ver se de fato esse case é real em termos de resultado, mas a história é essencial. E muitas vezes, né, gente, a gente tem todo o material de suporte na sessão de júri presencial, porque às vezes foi muito case, às vezes o jurado não lembra e fala, eu acho que esse case eu vi, eles levam as anotações deles todas, e a gente resgata isso, sim, esse case está escrito aqui, então, mas quando o júri pega uma birra do videogame. Nossa! Difícil a gente ficar ali.
Mas é isso, a gente está abrindo aqui a porta da cozinha. Ian, e como o júri percebe errado a escolha das categorias, né? Porque a gente falou aqui nas conversas anteriores, né? São muitas categorias, né? 21 categorias. E aí, obviamente, enquanto mais categorias se submeter, mais chance você tem de ganhar. Mas claro que tem que ter pertinência, né? Então, assim, não, eu tenho uma categoria que um pedaço da minha campanha eu chamei aqui um creator. E aí vai lá e coloca na categoria de creators. Gente, a categoria de creators é para as campanhas que a base da estratégia é feita em cima daquele creator, né? Ou em cima de creators. Eu coloquei aqui a minha campanha em diversidade e inclusão, e aí eu vou colocar aqui em ativismo. O Roger falou uma coisa muito, muito importante. Muitas vezes a campanha é muito boa e o júri fala assim, mas essa campanha é muito boa, mas não é aqui. E muitas vezes sim, a campanha tá nas outras e ganha nas outras, né? Mas o júri, ele olha e fala, essa campanha é boa, mas aqui não, essa daqui tá mais pertinente, essa daqui. E a gente lá na hora vê, eu fico triste, eu por mim queria premiar todas. Mas não dá pra gente mudar a categoria por uma pessoa que submeteu errado. Fala um pouquinho dessa discussão na hora, como acontece. Acho que tem duas coisas, né? Acho que tem muitas vezes esse júri prévio, ele vai colocar milhares de filtros e que nisso um case pode cair. Dá um exemplo clássico de Cannes, que é o case da DM9 lá da Consul, que ganhou o Grand Prix. Por exemplo, ele ganhou acho que era de dados, né? Mas na parte de PR ele não chegou nem no long list. Ele morreu logo no começo. Isso acontece em muitas categorias. Então, o ponto, quando você tem a categoria e a subcategoria, né? Cada categoria tem suas subcategorias. É importante que a pessoa que vai escrever, ela se debruce muito bem sobre, e leia o regulamento, e leia as categorias, sobre o que é. Se tiver alguma dúvida, manda, para ter certeza que o pessoal vai responder. Mas eu tenho certeza que aquela categoria, o meu case responde a ela. E eu acredito até que, dependendo do escopo da campanha, se é uma campanha maior, que eu posso assim, aqui eu consigo falar de influenciadores e eu consigo falar de dados. Que massa, talvez até o próprio case. Às vezes funciona assim, mais de uma. E o case posso ter o mesmo case, mas eu também posso ter o case mais focado em um ou em outro. Também posso ter esse caminho. Mas o mais importante é garantir que o que eu estou colocando é o que está sendo pedido. Porque é isso, muitas vezes, gente, em caso de desempate ou qualquer outra coisa, alguém fala assim, puta, que ótimo case, mas não é dessa categoria. Se ele tivesse em outra categoria, ele performaria melhor. De novo, loteria. É isso, e a gente teve uma situação no ano passado, inclusive, eu acho que foi com a Nestlé, né, Luquinhas? Tinha um case que concorreu em categorias diferentes e eles não aproveitaram a mesma inscrição e selecionaram lá todos. Eles fizeram todo um storytelling para todo um storytelling para outro, que na verdade é um pouco isso, né, que a gente está colocando. Vamos lá. Como que em casos acirrados a ideia costuma desempatar? Estava falando aqui do papel do presidente do júri, que é difícil às vezes, né? Às vezes o presidente do júri tem que comprar umas brigas ali na hora da sessão, né? Tem que ter objetividade e coragem ali, porque às vezes o presidente do júri precisa escolher e tal, mas como que rola, conta essa questão aí do desempate? Eu acho que também tem uma loteria, tá? Porque pode ser acho que poderia ser todos. Poderia falar assim, pode acontecer casos em que o que vai pesar vai ser a ideia? Pode ser que o que vai pesar é o resultado? Sim. Pode ser o insight? Também pode ser o insight. Né? Então, isso depende muito assim, do contexto. Eu já vi todos os tipos de caso. O que talvez seja um grande fator de desempate é o fator emocional, que a gente coloca muito pouco nessa conta,
que é se aqui... porque no final das contas, se tiver todos esses outros critérios mais técnicos, as pessoas vão votar com o coração. E dependendo do case, de qual que é a abordagem que ele está fazendo, gente, as pessoas vão... E é por bem e por mal, tá? Porque ao mesmo tempo que a chance de um case, principalmente esses cases de propósito, ganham o coração das pessoas, às vezes é o inverso, as pessoas detestam e falam assim, tá, isso aqui já está, né, apelando aqui. Então, pode variar. Então, eu diria assim, sim, eu não diria que tem uma prioridade em cada uma dos pontos de resultado, mas votar com o coração e emoção tem muito peso. Eu me lembro, uns 3 anos atrás, no Smarts, teve um caso, e era uma categoria que era relacionada à tecnologia, tá, gente? Não era, assim, propósito, nem ativismo, não. E que todos os jurados choraram na sala com o videocase. Foi muito... E, assim, já tinham visto no online, tá? Então, viram e choraram. Foi muito interessante. Eu acho que era um case de voz, se bem me lembro. Mas isso que você falou é verdade, né? Pouco se fala. E até acho que um ponto que quando eles forem olhar, por exemplo, vai olhar a ideia, vai ter isso, qual que é a ideia mais bem desenvolvida, mais bem executada, ou qual que é o resultado mais consistente aqui. Então, pensar assim, pode ser um ou outro, mas o que vai ser olhado? De novo, é sempre a excelência e consistência. Claro. Lembrando que nos Smarts, a gente dá até 2 troféus, assim, se o júri chega na conclusão de que 2 casos merecem ouro dentro de uma mesma categoria, a gente dá 2 ouros, a gente dá até 2 troféus. Às vezes uma categoria tem 2 ouros e um bronze, não tem um prata. Sim. E isso é uma decisão que o júri que toma. Mas até 2, então até dá para rolar um empate, né? Sim. Bom, você já viu um case mediano ganhar pela execução impecável ou vice-versa? Boa pergunta. Talvez que eu tenha achado que era mediano e outras pessoas não, né? Porque no final das contas, eu acho que se ele ganhou, ele conquistou a maioria das pessoas. Acho que esse é o ponto. Não, mas na sua percepção. Então, que eu tenho olhado e falado assim, putz, eu acho que não mereceria. Acho que entra um pouco naquilo que a gente falou do debate. Do debate. E é isso, meu entendimento geral que aquele case não era tudo isso, mas assim, a maioria das pessoas entendeu. Quase sempre, como eu falei, o júri consegue chegar num consenso. Mas também já aconteceu de júri meu que a gente, cara, só deu um bronze, só. Já aconteceu, verdade. Porque nada era bom. Eu acho que tem mais esse caso de todo mundo falar assim, cara, não tem nenhum case bom, então ninguém só vai ganhar um bronze. O restante nenhum. Do que ser um premiado, assim, acho mais difícil. Afinal de contas, o prêmio também está aí para balizar o padrão da indústria, né? Então a gente não pode falar, olha, o prêmio está premiando qualquer coisa, né? É sempre a gente não reúne esse nível desse grupo, esse nível de gente para olhar e premiar qualquer coisa que realmente não mereça, né? Acho que é legal falar, né? Acho que o que é ser jurado? É você ser incumbido da responsabilidade de definir quais são os trabalhos que definem a referência, que são a referência de excelência naquela categoria. Esse é o nosso trabalho, no final das contas, né? Então, tudo tem que ser deliberado, tem que estar por esse fim. E quando a gente anunciar os resultados, é o que as pessoas vão olhar para se inspirar, para estudar, para usar como referência pro ano que vem. E isso é o que vai movendo a excelência na indústria. Para a gente finalizar e tomar uma cerveja aí, todo mundo. Sua dica, que conselho você daria para quem quer aumentar a chance de levar uns Smarts? Legal. Acho que tem várias coisas, tá? Mas acho que eu falei o vídeo. Acho que o videocase né? O videocase ele tem aquela lógica da apresentação. Unanimidade. Ele tem que se explicar por si só. Ele tem que ter todas as etapas. Então, o contexto, o problema, o insight, a ideia, a execução e resultado. Primeira coisa. Toda vez que você for desenvolver um trabalho e você acredita que esse trabalho tem potencial de prêmio, já defina os KPIs antes.
Porque depois você vai começar a correr atrás de KPI e vai ficar uma bagunça. Então, putz, o que eu vou medir aqui nessa campanha? Então, precisa definir muito bem e às vezes pode até se exagerar para que você tenha um bom repertório de resultados, isso é super importante. O case, acho que também falaram, não escrever ele com pressa, então fazer isso com tempo, fazer isso com cuidado, revisar, né? A gente vive uma época de uma cultura que as pessoas ficam melindradas por conta de feedback. Eu acho que a melhor... Eu falo que o meu sonho muitas vezes é trabalhar na África porque eu quero o gordilho falando que meu trabalho é uma merda. Então, eu acho que é bom a gente estar nesse... pedir para os pares olharem e dizerem não tá bom, e se você entender que de fato não tá bom, melhorar o trabalho. Acho que tem uma série de coisas. Por exemplo, Nestlé faz um trabalho muito bom nesse sentido, né? Além de incentivar todas as pessoas lá dentro a apresentarem os seus trabalhos, os cases, o trabalho dos jurados muitas vezes é isso, é qualificar a forma como vai ser inscrito no futuro. Acho um trabalho genial, aliás, o Lucas, é legal falar disso. Mas acho que tem para mim são esses, e obviamente um apuro estético, né? Acho que tem que ser uma coisa bem contada, bem bonita, bem apresentada. Gente, isso faz totalmente diferença. Maravilha. Se eu puder dar aqui os meus 2 centavos finais, né? Além de tudo isso que já foi dito. Gente, nos videocases, não usem... O único logo que tem que aparecer no videocase é o logo da marca, do anunciante, do cliente ali, do dono daquele case, para quem aquele case foi feito. Nenhum outro logo, nem no videocase, nem na locução, tá? Tem um espaço ali na ficha de inscrição que é só para você colocar ali, quem fez a empresa, às vezes se você é a agência, se você é o parceiro ali de AdTech, ou disso, daquilo outro. A estrela é a marca. Então, isso é super importante, né? Porque isso gera debate ali. A gente está aqui na MMA, todo o time MMA, vocês podem concentrar em minha disposição para falar de manual, para aconselhar, para tirar dúvida, para ajudar, para sugerir. A gente, como eu falei, vai compartilhar um manual com vocês. A gente está captando aqui essa conversa para a gente depois subir. Quem quiser ver de novo, quem quiser lembrar das dicas, vai poder rever. E as inscrições vão até o dia 15 de agosto. Então, lembrem-se que os nossos jurados falaram, não deixem para a última hora. Então, a gente está super ansioso para conhecer os concorrentes desse ano. A gente está super ansioso para dar muito troféu. Então, olhem com carinho, dediquem-se a isso com carinho. Tem uma última dica que é também que a gente esquece muito. Gente, estudem. Dediquem um tempo para olhar trabalhos que ganharam prêmios em outros prêmios, em outras categorias aqui. Mas estudem. Acho que a melhor... Assim, acho que também a gente consegue ir para o lugar de referência ou de excelência quando se tem referência. Então, saber isso não é para, de novo, copiar, mas, putz, o que fez esse trabalho ganhar? Ter isso, acho que é um hábito também saudável para aumentar as suas chances. E, por último, que não desistam porque vocês não ganharam. Tá? Eu vejo muita gente frustrada. Acontece, como eu falei, muitas vezes é por loteria, mas é importante entender que também até chegar numa premiação tu vai ter que ralar muito. Então, entender que muitas vezes a falha, não premiação, é uma unidade de aprendizado. Traz isso para ti, usa para o futuro. Tá? Essa é as dicas. Exato. Obrigada. Pessoal, e sejam screeners também, para vocês irem também exercitando esse olhar, conhecendo, né? É muito rico, né? Vitor foi no ano passado, um dos screeners, não é legal? A gente na MMA, a gente olha todos os cases, a gente vê todos, olha todos, conhece todos, praticamente de cor. Se alguém fala alguma coisa, aquele case, mesmo que não tenha sido finalista, mesmo que não tenha ganhado troféu, a gente sabe qual é. A gente olha com maior cuidado, se a gente vê que está faltando alguma coisa, a gente entra em contato com a pessoa que submeteu, tudo isso tem que ser a submissão feita dentro do prazo, tá, gente? Depois do prazo não adianta mais. A gente fala, olha, ficou faltando, olha, seu vídeo não está numa qualidade muito boa, porque às vezes tem essa também, né? Vídeo... Nossa, né? Então a gente tem todo um cuidado, a gente quer trazer cada vez mais casos aí para celebrar, para comemorar, e é isso, tá, pessoal? Então, obrigada pela presença. Vamos tomar aí uma cerveja juntos. Obrigada, Roger, mais uma vez.
Obrigada.